Boa noite, amigos da TV Com. Estamos de volta ao vivo mais uma vez para esta edição do programa CDL TV, organizado pelo setor de comunicação da CDL Santos Praia. Congrega mais de 1.000 estabelecimentos comerciais na área da Orla de Santos, áreas contíguas à praia. Mais de 1.000 estabelecimentos representados pela CDL Santos Praia. Esse é um canal de comunicação não só com os lojistas, acima de tudo com a comunidade da Baixada Santista, para falar de temas relevantes. Nós estamos à sua disposição pelo WhatsApp. Você pode participar, mandar seu questionamento, a sua pergunta, vai nos fazer muito feliz. 78053326, obviamente o 013, 78053326. Temos também o telefone fixo, o 1332899495. Fique à vontade para interagir. Nosso convidado de hoje é da área do esporte, secretário de Esportes de Santos, Alcide Micael Ferreira de Melo, o Sidão. E ao meu lado também o comentarista do programa e presidente da CDL Santos Praia, Nicolau Miguel Obeide. Prazer ter você aqui com a gente, Sidão. Prazer é todo meu, cumprimentar vocês todos, as pessoas estão em casa, e é muito legal estar aqui esclarecendo, falando sobre esporte, sobre legislação, enfim, um bate-papo aí para a gente esclarecer muita coisa. Ô Sidão, começo já falando da tua trajetória como atleta, né? Algo que você carrega para a tua vida toda foi a experiência de iniciar a prática esportiva dentro da escola, algo que é sempre formidável, e depois chegar até a seleção brasileira de vôlei, na geração de prata, lendária, e na geração de ouro também. Conta um pouquinho dessa história para a gente. Você tocou num assunto que é muito interessante. Comecei realmente na escola. Na época que eu comecei a fazer mais esporte, foi até na escola do Colégio Canadá, uma escola estadual, escola ali no Gonzaga. E nós tínhamos aula de educação física, éramos obrigados a fazer educação física e os professores aplicavam muita coisa. Todos saíam pelo menos aprendendo os 4 fundamentos, os 4 esportes de quadra, vôlei, futsal, basquete e handebol, fora também algumas modalidades do atletismo. E a gente ia colocando esporte dentro da gente, né? E acabava tendo dentro do nosso sangue o esporte, porque a gente fazia isso. E também a gente não tinha celular, não tinha joguinho, não tinha internet. Então a gente tinha que se ocupar, videogame, se ocupava com outras coisas. Mas a educação física dentro da escola era muito diferente do que é hoje em dia. Agora, Nicolau, você acompanhou, assim como eu, a geração de prata, a geração de vôlei, uma linda história do vôlei brasileiro, né? Com certeza. E o Sidão fez parte disso. Com certeza, acompanhei bastante. Até o Colégio Canadá, no qual o Sidão se referiu, realmente era um colégio muito tradicional, né? Eu estudei lá também. Foi referência do estado. Eu estudei no Canadá, nós temos vários nomes aqui na cidade de Santos. Pessoas, até Mário Covas, né, estudou no Colégio Canadá. E muitas pessoas tradicionais de Santos, da política, do esporte. O Negrelli, né? Negrelli foi meu professor de educação física no Canadá, que me levou para o voleibol. Foi aluno e depois foi professor do Canadá. Exato. Então, realmente, o Colégio Canadá era uma referência. E é uma pena, né? Hoje o Canadá não está com essa parte de educação física tão eficaz como era naquela época. E era onde formavam, né, várias pessoas. E assim como você se destacou, é óbvio que de vários não se destacam todos, né? São os melhores, mas o importante também isso. É a pessoa ter o esporte como modo de vida. Não interessa se você vai ser um atleta de alto rendimento, fora disciplina, né, exatamente. Você no esporte você forma a sua personalidade, seu cara. Não é que se forma, você tem educação de casa, educação da família, mas o esporte agrega muitos valores. Então a gente formava mesmo nossa personalidade, nosso caráter dentro do esporte. E quem nos seguiu no esporte, muitos colocar o esporte como modo de vida, o esporte dentro das pessoas, que isso é um grande desafio que eu tenho como secretário, colocar dentro das pessoas e todo santista o esporte dentro para que tenha isso como meio de vida. Agora, Sidão, voltando a isso, então, o Negrelli detectou o teu potencial, né? Continuando a história. E foi para o Santos, você começou no Santos, que já teve uma equipe lendária com o próprio Negrelli, né? Que foi para a Olimpíada. Sérgio Teres foi para a Olimpíada do México, Negrelli 72 em Munique, 1972, e você também traçou esse caminho aí. Como é que foi essa ida? Então, e os clubes que você jogou que foram também emblemáticos aí na história do vôlei, né? Assim, para mim foi até muito rápido, né? Eu faço esporte desde que eu lembro de ser gente. Então, sempre fazia esporte, no colégio fazia todos. Aí o Negrelli era meu professor de educação física, isso na 5ª série.
e me convidou para ir treinar. E eu não fui. Na época eu jogava basquete. Mas na 8ª série ele foi meu professor novamente. E aí me convidou e convidou mais alguns amigos. E na época eu lembro, eu jogava futebol de campo no Portuários. Aí eu falei, vou lá ver o que acontece. Aí no primeiro treino eu olhei, me achei até melhor que os caras. Falei, pô, não devo nada aqui para ninguém, vou tentar jogar vôlei. E aí eu fui, e em um ano mais ou menos, antes de pegar uma seleção santista, eu fui convocado para uma seleção brasileira, juvenil, que na época chamava de Seleção B, que era uma preparação para você ver o vôlei. Naquela época, isso foi em 81, 82, já se preocupavam com a base para formar futuros atletas, para representar o Brasil. Então já fui convocado, eu lembro que foi a correria, não tinha tênis direito, aí o Roberto Douglas Machado, o saudoso Roberto Douglas Machado, que era aqui, dirigente, né, lá do Santos, já faleceu há muito tempo, ele falou, não, eu vou te comprar um tênis, aí me deu lá um par de tênis, meu pé é grande, fica apertado, mas não interessa, a partir de tal número a gente aceita. E aí fui para o Rio de Janeiro, lá tinham mais de 100 moleques convocados e sobraram 12. E eu fiquei entre os 12, fiquei entre os 6, virei titular da seleção juvenil. E ficamos lá uns 15, 20 dias treinando e depois ficamos quase 50 dias fazendo alguns jogos amistosos pela Europa. E aí voltamos, aí eu já peguei uma seleção, fui. E o Santos tinha uma base boa, o Douglas formava equipes competitivas, e aí deu mais um ano, o técnico Bebeto de Freitas, que era técnico da seleção e da Atlântica Boa Vista no Rio de Janeiro, me convidou para jogar lá no Rio de Janeiro. Nem pensei duas vezes, né? Já peguei a mala e fui embora. Isso não tinha nem 18 anos, 17 para 18 anos. Aí de lá foi embora, da Atlântica Boa Vista, que virou Bradesco Sport Clube, eu fui para Pirelli, depois Fiat Minas, voltei para Pirelli, voltei para Fiat Minas, joguei na Telesp, Chapecó, até 35 anos, quase 35 anos. Até que estendeu bem, né? Realmente. Mas eu parei, atleta, né, contando a parada, eu parei 3 vezes de jogar vôlei. Aí eu parei, porque também não chega uma certa hora, vôlei não é que nem futebol, né? Futebol dá muito dinheiro, vôlei naquela época nem dava muito dinheiro. Aí eu comecei a estudar, né? Porque se acaba isso aqui, eu vou fazer o quê? Aí eu dei uma parada, mas aí acabou que não deixam você parar, né? Aí vem um clube, te chama, te faz uma proposta interessante, você vai. Mas aí com 34 para 35, aí eu falei, agora chega. Aí parei, aí fui. Voltei a estudar inglês, fiz faculdade, me formei, aí eu fui para o outro lado. Seleção principal, quando é que foi a tua primeira convocação? Você ficou um longo tempo na seleção, né? A primeira convocação, se eu não me engano, foi 87. Foi 87, para o Pan-Americano. O técnico era até o coreano, Ian Van Son, faleceu também uns 2, 3 anos atrás. E aí eu continuei na seleção, porque um detalhe de ir para a seleção, a minha geração é entre a prata e a ouro. E foi um sufoco. Imagina você entrar com 18, 19 anos numa equipe que está lá. O William, Bernard, Xandó, Mauri, Badalhoca, Renan. Pô, era complicado. E nós entramos. Aí eles começaram a sair naturalmente, aí chegou os mais novos, Maurício, Tandy, Giovanni, Marcelo Negrão, e para se manter. Então foi uma transição, né? E o interessante é que teve aí um hiato nesse meio, né? Porque de uma prata, que aí foi de uma hora para outra, a geração toda saiu fora, até por alguns problemas, brigaram lá, enfim. E nós tivemos que segurar a bronca, com 22, 23 anos. E seguramos, né? Aí veio essa molecada nova que fomos preparando até conseguir chegar ao ouro olímpico. Nós temos uma surpresa para você, senão a gente separou um material. Vamos ver se você lembra desse dia aí, que é bem emblemático do que representa o vôlei hoje. Começou tudo nesse período aí dos anos 80, com a geração de prata, geração de ouro e tudo mais. Pode rodar. Já é hora de ir embora. Está chegando a hora. Faz a festa do torcedor brasileiro. Ergue os braços, balança o corpo. Quer o saque decisão. Quer o Brasil na semifinal. Chamberdão vai erguer. Lá vem bloqueio. Lá vem Brasil. Brasil, Brasil, Brasil.
para o Brasil, 9 para a França, 3-0 Brasil. Que festa bonita do voleibol brasileiro. Que festa bonita da nova geração do nosso vôlei. O Brasil está na semifinal. O Brasil aguarda o adversário. Imagine o que vai acontecer amanhã. Imagine amanhã. Depois disso que você está vendo aí. 15-8, 15-0, 15-9. Em 28 minutos o terceiro set. Mundial de 1990 no Rio de Janeiro, já com a geração de ouro iniciando, Nicolau, é uma emoção muito bacana. Muito. E nomes que ficaram na história do esporte para sempre. Emoção, né? Nós que estamos atrás das câmeras, imagino você que estava dentro da quadra, né? Isso aí deve ser uma coisa inesquecível, né? Inesquecível. Na realidade, foi bem quando eu falei entre a ouro e a prata, que nós tínhamos que segurar a onda, mesmo sendo jovens, para não ficar fora de nenhuma competição internacional. Se você tinha que ser campeão sul-americano, você tinha que ir para competições internacionais e ser bem classificado. Em todas nós fomos bem e classificamos. E aí veio o Mundial de 90, que foi sensacional. O Marcelo Negrão fez 18 anos no meio do Mundial, era um menino. Então foi muito bacana. Esse jogo em particular foi maravilhoso, porque colocar um 15-0, na época era vantagem, né? Colocar um 15-0 no Mundial em cima da França, que era uma potência do vôlei, foi inesquecível. Só um detalhe, alguns meses anterior, nós fizemos alguns jogos, nós fomos para a Liga Mundial, foi a primeira Liga Mundial, ficamos até em terceiro lugar ganhando da Rússia. E numa das fases, são 2 jogos aqui, 2 jogos fora. 2 jogos aqui nós ganhamos, nós fomos para a França. E eles foram muito deselegantes, fizeram umas coisas feias lá. E não deu 2 meses, teve um Mundial e nós metemos um 15-0 neles. Isso aí pra gente valeu como ouro. Resposta. Agora, Nicolau, o vôlei brasileiro virou um exemplo de gestão. E agora tudo bem, teve problemas, mas dentro desse contexto que ele conviveu também muito com o Bernardinho, né? O Bernardinho é um líder que realmente faz a diferença, né, Nicolau? Realmente, está provado, né? Quantos títulos mundiais ele conquistou? Já não dá nem para contar. Não dá para contar, e até no feminino, né? Ele começou no feminino, né? Ele e o Zé Roberto ficaram revezando. Então, realmente, é uma pessoa incontestável, né? Eu acredito que ele forma outras gerações. É óbvio, né, que existem os altos e os baixos, né? Formação de equipe. Mas deixa eu só te perguntar uma coisa. Depois que você terminou o vôlei, você falou 33 anos, né? 34 para 35. Depois aí você fundou a ANI, né? Então, eu parei de jogar, falei, eu preciso trabalhar. Aí eu montei uma corretora, fiz isso e aquilo, retomei meus estudos de inglês, me formei em inglês e entrei na faculdade. Aí durante a faculdade, eu já tinha muita amizade com algumas pessoas aqui do esporte, do voleibol, obviamente, e conversava muito com o Marcelo Camargo dos Santos. E nessas conversas, vamos montar uma entidade para fomentar o vôlei de praia aqui no estado, porque o Marcelo veio do vôlei de praia. Eu falei, vamos, mas como é que é? Eu falei, não sei. Então começamos a correr atrás, arrumamos, conversando com advogado, contador. Aí nós montamos, na época era até a NVP, Associação Nacional de Vôlei de Praia. Aí, no mesmo ano, nós fizemos o Circuito Paulista de Vôlei de Praia, nós montamos uma escola pública aqui em Santos, ali no Boqueirão, em frente à Rua da Paz, e começamos a fazer alguns trabalhos. E foi dando certo, a gente foi entendendo, estudando, né? Estudando como funciona, porque começar do zero é complicado, mas vamos arregaçar as mangas e vamos trabalhar. E criamos essa entidade. Aí, coincidentemente, depois de uns 3, 4 anos de fundação, que hoje em dia tem 12 anos, a ANI, que mudou de ANVP para a ANI, Associação Nacional de Esportes, que é até hoje, apareceram as leis de incentivo ao esporte. E também algumas empresas que a gente já tinha contato nos convidaram para fazer eventos, principalmente eventos de verão no litoral aqui de São Paulo, sempre, obviamente, com vôlei de praia. E aí foi crescendo, foi entrando receita. Nós paramos de gastar dinheiro, porque custa muito dinheiro. Tem custo. Eu tinha sorte, eu já tinha um escritório, nós usamos o nosso escritório ali na Otto Feliciano. Pagamos muita coisa, porque uma caneta custa, o papel custa, o telefone custa, uma secretária custa. Quer dizer, fomos investindo e aí nos especializamos em lei de incentivo.
E aí deu muito certo. Conseguimos o primeiro patrocínio com a Fundação Carrefour Internacional por um projeto chamado Integrar Arte e Vida, que hoje em dia ele continua numa crescente muito grande. São 2.500 crianças aqui entre Santos, Guarujá, São Vicente e Cubatão. É um projeto no contraturno escolar, que a gente não só dá esporte, mas tem cultura, tem música, tem dança, enfim, é um projeto bem amplo, em parceria com a Secretaria de Educação. E sempre também fomentando o esporte em várias situações. Agora, daí surgiu algo que eu sempre converso com você, que é muito latente, que é esse binômio esporte e educação. São áreas que se complementam, né? Eu chego até a dizer hoje que por tudo que o esporte envolve no ambiente escolar, ele se torna também um vetor educacional importantíssimo, né, Sidão? Na realidade, o esporte, isso já é comprovado mundialmente. O esporte é a maior ferramenta educacional que a gente tem. Faz com que a criança se desenvolva, faz com que ela se concentre, né? Se motive, o que eu falei anteriormente, sua personalidade, enfim, o esporte só tem a agregar. E como a gente já está nesse caminho aí já há mais de 8 anos, né, fazendo projeto social, nós já temos muitos frutos disso. É o que você falou anteriormente. Nem todos viraram atletas, a maioria não virou atleta. Mas tem uma formação boa, né? Acompanha o crescimento das crianças que já viraram adolescentes e já até saíram da escola. Alguns continuaram no esporte, uns foram jogar futebol no Santos, no balé, no judô, nós temos algumas crianças que se destacaram, mas a gente vai vendo elas crescerem. Crianças que realmente davam muito problema na escola, com pouco tempo dentro do projeto, ela vai melhorando. Isso é impressionante, porque a gente faz o acompanhamento junto com a escola. Não é necessariamente ter que tirar 10. Né? Hiperativas. Exato. A primeira coisa que um pediatra recomenda quando a criança é hiperativa, meu filho sempre foi muito hiperativo, ele fala, não, põe o menino para nadar que ele acaba... E realmente é um esporte. O esporte é maravilhoso. E assim, eu brigo muito por isso. Porque nós estamos num país que a cultura esportiva ainda está muito longe do que tem que ser, na minha opinião. Muito, né? Anos-luz. Então eu brigo muito por isso, né? E eu sempre falo, discurso político é muito bonito, né? O esporte é saúde, o esporte é educação. Que se você olhar tudo países, isso. Vamos falar, nós somos obrigados a falar dos Estados Unidos, né? Porque realmente é uma referência. Né? E dependendo do seu destaque de esporte, é para a faculdade ou para a universidade, onde o adolescente vai, né? Exato. Se ele tiver uma expertise maior em algum esporte, ele vai para aquela universidade. E tem que ir bem na universidade, senão ele pode ser o melhor do mundo que eles afastam. Bom, tem pergunta do nosso telespectador, agradeço ao Roberto Souza, Chico de Paula, pergunta ao secretário, por que o incentivo ao esporte competitivo no Brasil ainda é muito pequeno? É isso que eu estava falando, a cultura esportiva do Brasil está muito distante do ideal. Só que assim, já vem vindo um trabalho crescente aí, porque nós temos as Olimpíadas em 2016 aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. O Ministério já vem tratando isso muito bem. Tem muito dinheiro que está sendo investido em municípios, principalmente para a base. Obviamente, mas como vai formar para 2016? Não vai, mas vai formar para 2020 em Tóquio, no Japão. Então, já tem... A própria Olimpíada vai criar vai despertar, né, um interesse, vai despertar um interesse jovens, muito, né? grande, muito, mas em todo mundo, porque a Olimpíada é o maior evento esportivo do mundo. Falam que tem lá a Copa do Mundo, a Copa do Mundo é muito legal, futebol, né? Mas a Olimpíada é outra coisa. São vários esportes, vários países, muita gente envolvida, então para mim não tem comparação. Então a gente tem que aproveitar esse momento. E quem aproveitar até 2016 aproveitou. Porque o meu medo passou isso, adormece tudo de novo. Agora, Sidão, você está fazendo um trabalho para receber seleções para se prepararem aqui na cidade, né? Isso para as Olimpíadas. Você vai falar disso depois do intervalo, a gente volta já já. Primeira paradinha do programa CDL TV, é rapidinho. Os anos 50 foram uma época de enorme efervescência. A fundação do primeiro CDL no Rio de Janeiro foi o embrião, que acabou vingando e deu início ao grandioso movimento lojista.
Em meados da década de 60, num destes almoços dos lojistas no Rio de Janeiro, surgiu a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, que teve como seu primeiro nome Clube de Diretores Lojistas do Brasil. Na mesma época, os clubes municipais começaram a proliferar-se nas principais capitais. O sistema CNDL é constituído pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, as FCDLs nos estados e na esfera municipal pelas CDLs. Em 1996, os clubes de diretores lojistas passaram a ser denominados Câmaras de Dirigentes Lojistas. Podemos destacar algumas bandeiras de luta da CNDL. A reforma tributária, a reforma trabalhista, o não à redução da jornada de trabalho, a regulamentação dos shoppings, a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa e a idealização da Frente Parlamentar Mista do Comércio Varejista. Não podemos citar as lutas da categoria sem passar pelas mais recentes conquistas. A unificação da operação em um único terminal de todas as bandeiras de venda a crédito e débito e as alterações realizadas na nova lei do inquilinato. Já o SPC Brasil disponibiliza diversos serviços para os lojistas. As famílias de produtos SPC Brasil oferecem soluções para auxiliar o associado na concessão de crédito com segurança, transformando o serviço de proteção ao crédito em um provedor de soluções para o comércio. Um futuro onde a tecnologia da informação, a competitividade e o desenvolvimento sustentável serão cada vez mais partes da CNDL, das FCDLs e CDLs. Muito bem, de volta com o programa CDL TV ao vivo na TV Com até às 19 horas, reprise no sábado. A partir das 19 horas, você está convidado sempre a acompanhar o nosso trabalho, interagir conosco, mandar perguntas. As perguntas estão chegando aqui, a nossa produção. É muito bacana, muito saudável que você participe conosco, mande sugestões de pauta, inclusive, aqui para a equipe de produção da CDL TV, programa da CDL Santos Praia, Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia. Vou aqui repetir os contatos para você interagir conosco. 13 7805 3326, é o nosso WhatsApp. Vou repetir, 13 7805 3326, está na sua tela, ou telefone fixo 13 3289 9495. O programa prossegue, nosso convidado especial, Alcide Micael Ferreira de Mello, o Cidão, secretário de Esportes de Santos, prossegue conosco o comentarista Nicolau Miguel Beide, que é presidente da CDL Santos Praia. Cidão, então, você esteve no Rio de Janeiro recentemente, que eu sei, conversando com o pessoal do Comitê Olímpico, a exemplo do que foi feito na Copa do Mundo, né? Existe um plano também de trazer seleções para cá. Como é que está esse processo? Na realidade, a saída para o Rio de Janeiro, eu fui para um evento chamado Open Days, que é um evento do Rio 2016, né? Que na realidade é um evento para você ter contato com alguns comitês olímpicos e paralímpicos do mundo inteiro. E, obviamente, aproveitei para dar uma telefonadinha para o comitê, fazer uma visita, que tem um relacionamento muito bom, principalmente com o Nussmann, né, que é o presidente, e o Marcos Vinícius, que jogou comigo. O Nussmann que iniciou essa montagem da estrutura do vôlei, não é? Exato. E o Marcos Vinícius foi também jogador de seleção brasileira, jogou muito tempo comigo, e ele é o diretor executivo do COB. E também deu um pulinho, eu atravessei ali na Barra Avenida e dei um pulinho na Confederação Brasileira de Vôlei também. Então foi bem proveitoso, porque o comitê tem os contatos dos comitês do mundo inteiro e tem uma expertise muito grande. E eles foram super atenciosos comigo, me deram todas as informações possíveis, enfim, foi muito legal. E no evento do Rio 2016, que construíram uma cidade monstruosa, está muito bom, até estão de parabéns, para poder organizar todas as Olimpíadas aqui no Rio de Janeiro. E aí eu fiz o contato com alguns países do mundo, e, enfim, é um trabalho que está sendo começado. E nós estamos montando aí um comitê, a exemplo da Copa do Mundo, para a gente poder começar, já começamos, né? Nós temos dentro da Secretaria de Esportes, eu montei uma equipe, já está fazendo o trabalho. E nós estamos montando um comitê, juntando o poder público
com a sociedade civil, com alguns empresários aqui da região, da hotelaria, empresários Já ligados tem o ao lançamento esporte. desse Lançamento é trabalho? agora sexta-feira, às 15 horas. O prefeito vai lançar o comitê oficialmente lá no Salão Nobre da Prefeitura. Ok, agora, Nicolau, isso tem tudo a ver com o escopo da CDL Santos Praia. Nós tivemos a experiência da Copa, debatemos muito isso, houve muita expectativa. Queria que você fizesse um comentário da experiência que houve e agora projetando para as Olimpíadas. Pode melhorar alguma coisa? Você acha que tem um potencial de atração de turistas bacana? Eu acredito que sim, porque na Copa do Mundo nós tivemos um retorno bom. Nós tivemos aí a seleção que ficou até mais México tempo, e Costa Rica. Costa Rica ficou mais tempo. Que acabou superando as expectativas, né? Que acabou ficando Falar que a água de Santos fez bem para ele. Mais do que se esperava, né? Ficaram até quase as semifinais. E também do México, ficou até as quartas de finais, né? E foi muito bom para o comércio. Nós percebemos uma movimentação grande, pessoas circulando. E eu acredito que, como o esporte, no caso das Olimpíadas, são muito maiores, né? As modalidades de esporte, nós teremos aí um agito aí no comércio, principalmente na Orla da Praia, né? Ali onde a CDL tem mais atuação, no Gonzaga, no Boqueirão. Comercialmente falando, eu acho que é interessante para a cidade, né? Porque são dividendos, né, que vêm para a cidade, e também a nível de turismo, né, para a cidade. É um tipo de turista que realmente gasta e divulga a cidade de uma forma interessante. Então, já posso até adiantar que a CDL está sempre aberta, né, a contribuir, tem um contato muito bom com o secretário de Turismo, né? O secretário de Turismo, está sempre Guimarães, presente, está sempre em reunião com a gente. Nós tivemos agora há pouco tempo uma reunião com ele sobre a temporada de navios e para levar turistas, né, para fazerem porque nós estamos tendo agora navios que fazem intermediário, né, aqui em Santos, coisa que nós não tínhamos. Vem do Rio, para em Santos, vai para Santa Catarina, volta para Santos. Então é interessante esses turistas descerem, virem e circular no nosso comércio. Então esse contato é importante com a Secretaria de Esporte, no caso com você, Sidão. Também o que a CDL, o que vocês precisarem aí do comércio, que a CDL possa ajudar, nós estamos aí de portas abertas. Obrigado, e vai ser importante mesmo, porque assim, a gente tem que reunir a cidade como um todo para conseguir fazer esse trabalho e trazer realmente. Você falou da Copa do Mundo, são muito mais gente vindo para a cidade. E assim, nós demos um azar muito grande na Copa do Mundo, demos sorte e demos azar. Que a chave do México e Costa Rica foi tudo lá para o Nordeste. Exatamente, jogar, né? Se ficassem aqui perto, eles teriam ficado mais tempo aqui e os turistas teriam ficado mais. Deu muito azar. No caso da Olimpíada, não, vai ser tudo no Rio de Janeiro. 50 minutos você está lá. Né? Então acabou. Você não sabe ainda quem vai ficar aqui em Santos. Não, o trabalho que está sendo feito ainda, assim, até nesse evento que eu fui no Rio de Janeiro, deu para ver. A gente não conta para ninguém, não. Não, eu já recebi alguns países, já recebi o Japão junto com o Sadal, que era presidente da Câmara, lá no gabinete dele. Eles ficaram interessados? Eles estão muito interessados em ficar aqui na Baixada Santista. Baixada Santista por quê? Porque nenhuma cidade aqui, nem Santos, consegue atender todas as modalidades. Mas, como um todo, a gente pode atender a maioria. Então, é muito importante esse trabalho. Eu recebi, por exemplo, a Bélgica e levei na pista de atletismo, liguei para o secretário de Praia Grande, levei eles na pista de atletismo de Praia Grande. Levei na Unisanta, na piscina, levei no Sesc, levei na Arena. Enfim, a gente está tentando fazer um trabalho e agregar quanto mais pessoas, melhor. É interessante, né? Porque interessantíssimo. Os turistas que mais gastam no mundo. Que mais viajam, que mais gastam no mundo. Além do que, seguem, né, a sua equipe. A próxima Olimpíada de 2020 é em Tóquio. Sim. E na conversa que nós tivemos, japonês é terrível. Né? Eles já falaram que aqui no Brasil eles já vão lançar tudo que vai ser feito em 2020. Ainda vão deixar a cidade mais limpa ainda, né? Porque culturalmente eles deram um exemplo formidável também durante a Copa do Mundo. O japonês eles têm uma cultura uma educação, né? Que eu acho que é a base de tudo também. Eu já tive a oportunidade 2 vezes de ir para o Japão e realmente foi um dos lugares que eu mais gostei de ter ido. Obviamente que não foi como turista, porque na época que jogava a gente viajava muito. Poderia até ir agora como turista, mas é muito longe e custa caro. Ô Sidão, agora vamos entrar no âmbito da Secretaria de Esporte, você está aí há 2 anos, não é?
e aceitou o convite, evidentemente, do prefeito Paulo Alexandre Barbosa. E aí eu queria que você explicasse nessa última meia hora, até para a gente interagir melhor, tirar as dúvidas.